Alô, Vasco da Gama! Viva o Vasco da Gama! Um clube de renome internacional. Brasil, Portugal! Vamos lá, rapaziada! Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes de Brasília, isso aí o Vascaíno do Cerrado. Se você conhece o canal, deixa o joinha. Se você gostou da vitória do Vasco hoje, deixa o joinha e compartilha. Se você não conhece, te convido a assistir os vídeos. Se gostar, se inscreve, tamo junto. Eu vim aqui para falar um pouco a respeito dessa vitória do Vasco em cima do Macaé, que essa volta do Vasco da Gama e apresentação, primeira apresentação aí como técnico do Ramon Menezes, e vim falar também de números, tendo em vista aí que o Fluminense acaba de perder pro Volta Redonda no resultado de 3-0, impressionante o Fluminense. Lógico que não é, o Vasco não tem que estar contando com jogos de outros clubes, mas tem um jogador aí que veio do Cruzeiro, aliás, veio o Fred e o Egídio, e olha o que o Egídio fez no início do jogo. Fluminense e Volta Redonda, esse cara é um maluco. Ela cai aqui atrás. O Alisson não consegue o domínio. Ganhou do Egídio. O Egídio deu uma tesoura. Vai expulso. O Egídio deu uma tesoura no Alisson. É isso aí, esse irresponsável deu essa tesoura aí no início do jogo. Quem joga cartola aí, eu que jogo cartola, quem joga vai saber do que eu tô dizendo. Esse cara é um maluco, eu já escalei, eu cometi a loucura de escalar ele quando ele estava no Cruzeiro e era expulso direto, era cartão, um cara que vem num futebol decadente, esse Egídio aí. Enfim, o Fluminense tomou de 3, eu não vim aqui falar do Fluminense, eu vou falar do Vasco, o que o Vasco jogou, como que o Vasco jogou, e vou falar se o Vasco ainda com essa derrota do Fluminense tem chance, quais são as chances que o Vasco tem de se classificar. Falando da vitória do Ramon, o Ramon me surpreendeu ao entrar em campo com um time sem o Bruno César. Eu imaginei ele com um meio aí, com o Bruno César, Benítez e os dois volantes, Felipe Bastos e Andrei. E ele não fez isso, ele entrou com 3 atacantes, contrariando aí a ideia que eu tinha de início, me surpreendendo a muitas pessoas. Eu acho que o Vinícius é um jogador bom para entrar no segundo tempo, mas fez toda a diferença no primeiro tempo. Ele jogou com um Benítez centralizado, um jogador que vem se encaixando, vem encostando para jogar com o Vinícius, com o Pikachu, um lado direito muito forte, positivo. Eu não vi o lado direito do Vasco assim desde que o Rossi havia saído aí do Vasco da Gama, fazendo aquela dobradinha com o Pikachu. Então, para quem tinha aí um receio da saída do Marrone, o Vinícius acabou de mostrar que não precisa ter receio, que é um jogador que vai dar o que falar aí nos campeonatos. Habilidoso, veloz, um moleque, joga com alegria nos pés, muito encantado com o futebol desse rapaz. Porém, um problema que eu tenho visto frequentemente aí dos garotos revelados no Vasco da Gama, e isso eu vou falar aí, o Thales Magno, o próprio Marrone, o Vinícius, o Lucas Santos, a todos esses que vêm subindo da base, que são habilidosos, que têm uma característica legal de drible. O que tem faltado nesses jogadores aí é o último passe ou então a finalização. Todos esses jogadores têm aí uma deficiência tanto na finalização quanto fazer uma assistência, deixar um jogador na cara do gol. E isso precisa ser trabalhado no garoto Vinícius, no Thales, se ele for ficar no Vasco, para que eles possam melhorar essa finalização, esse poder de finalização e o passe para deixar aí o atacante na cara do gol. Falando em atacante, Germancano deitou e rolou em um jogo em que ele fez 3 gols, 1 de pênaltis, 2 com a bola rolando, mostrou ser um jogador oportunista, tem um faro de gol. Me lembrou muito o Romário, os posicionamentos dele, ele tá ali sempre aonde a bola vai sobrar. Fora os gols, se você for analisar o desempenho dele na partida, ele busca jogo, ele dá passes legais, ele fez umas invertidas de jogos, de jogada bem bacana, deu uns passes bem legais. Então, Germancano jogou bastante, jogou bem o Cano, jogou bem o Benítez, jogou pra caramba o Vinícius, só peca na finalização. Thales Magno voltou
voltando de contusão, vai ter que pegar vai ter que pegar confiança. Ainda vejo ele prendendo muito a bola, deveria soltar mais a bola para ver se ele recebe e desenvolve alguma jogada legal. Mas um primeiro tempo onde o Vasco foi superior, foi para cima, meteu 3 gols e jogou bem, tá? Segundo tempo o Vasco voltou diferente, aproveitou da situação de poder mudar, botar 5 jogadores. Então entraram o Lucas Santos, entrou o Bruno César, entrou o Cláudio Vinck, entrou o Marco Júnior. Então o Vasco entrou com alguns jogadores ali para poder dar uma rodada, descansar os jogadores aí que correram no primeiro tempo, que foi bastante movimentado o primeiro tempo. Então ele entrou com esse time aí para poder, ele deu uma rodada nesse time aí para poder até dar uma moral para esses jogadores. Ele inverteu a situação do Vinícius, estava na direita, e botou ele na esquerda, pegou o Pikachu e jogou o Pikachu para ponta e jogou com o Vinck de lateral, na lateral direita, tá? O Benítez saiu e entrou o Bruno César, ali só mudança só de nome de jogador mesmo, para fazer a mesma função. Depois entrou o Marco Júnior, o Lucas Santos naquela velocidade, naquele ímpeto que ele às vezes se embola com a bola, acaba perdendo o problema do passe, mas bem voluntarioso, bem no espírito do jogo, no espírito mesmo do Vascaíno. Talvez aí para mim o Marco Júnior entrou mal, aí o Raul, que entrou também no meio de campo, pouco pôde fazer, distribuiu algumas jogadas. Raul, que eu acho aí um jogador regular, não oscila nem muito para um jogador excelente e não tem quedas de qualidade. Para mim ele mantém um nível aí, é um jogador bem consciente, que dá para sim, vai ser bem aproveitado no Vasco na temporada. Tem visto aí que a gente vai ter vários jogos seguidos, então não dá para eu desqualificar o segundo tempo. Valeu, o Vasco até teve chances, o Bruno César teve uma que deixou o Cano na cara, o Cano errou, o Cano teve mais 2 chances na cara no segundo tempo. O próprio Andrei acertou uma bola na trave. Então o Vasco, se tivesse uma melhor sorte no segundo tempo, também tinha feito aí pelo menos 3 gols fáceis e saído aí ganhando de 6-0. Bacana, ganhou o primeiro trabalho do Ramon. Vi muita gente falando que não dá para se comparar um trabalho porque o Macaé é fraco. O Vasco só pegou times fracos e não conseguia ganhar. Além de não ganhar, não fazia uma boa exibição. Então fica esse alento, fica essa felicidade de ter visto o Vasco jogar de uma forma diferente. Isso que ainda falta o Guarim, o Ricardo Graça não teve muito trabalho ali, mas mostrou segurança, dá para render. Vamos esperar um jogo aí mais difícil para ver como é que vai ser, talvez aí contra o Madureira na próxima rodada. E falando em próxima rodada, o Fluminense perdeu por Volta Redonda 3-0, com a bênção aí do seu Egídio, né? E a volta do Fred. Tomara que eles não façam com o Fluminense o que fizeram com o Cruzeiro. Só tá faltando o Thiago Neves. Enfim, perderam de 3-0, complicaram a situação do Vasco na tabela, porque o Volta Redonda tem 7 pontos, o Vasco tem 5. O Vasco joga com o Madureira, que tem 6. O Vasco tem que ganhar do Madureira para ir a 8 e torcer pro Volta Redonda não ganhar do Resende. Se o Volta Redonda empatar com o Resende, talvez o Vasco classifique, mas aí agora com essa goleada que o Fluminense tomou, complicou mais ainda a situação do Vasco. O Vasco tem 0 de saldo e o Volta Redonda tem 3 gols de saldo. Então o Vasco tem que ganhar do Madureira de uma goleada de pelo menos uns 4 aí para poder classificar, e o Volta Redonda não pode ganhar do Resende. Então tem que torcer pro Volta Redonda empatar e o Vasco golear. Ficou bem difícil a classificação. Acho que o Vasco não deveria estar dependendo do Fluminense, então não dá para se pôr a culpa no Fluminense. A culpa é do próprio Vasco, que não jogou nada no início da temporada, não jogou nada no ano, tá? Então fica assim. Próxima rodada a gente vê aí se o Vasco ganha, joga bem, continua nessa evolução, independentemente de classificação. O importante é que jogou legal, ganhou.
o nosso querido Germancano vai pedir música pro Fantástico, com certeza o Vasco não pede música aí desde 2016, se eu não me engano. Eu vi até o Juninho do Machão da Gama falando que foi em 2016, o Nenê fez o gol, os 3 gols no sábado, ainda conseguiu pedir música aí pro Fantástico, tá? Uma ótima semana para vocês, lembrando, amanhã tem o Super Papo Vascaíno com uma live bem bacana, tem o Na Torcida Vascaína com nosso amigo Léo e Jonathan. Quero agradecer o Thiagão Sena do canal Thiagão Gigantes, que fez a abertura do meu canal. Todos se inscrevam no canal do Thiagão, tamo junto, um grande abraço, uma ótima semana e saudações vascaínas.